Bem-vindo ao canal Marquetudo, o canal do professor Júlio. Hoje eu vou apresentar para vocês uma ferramenta denominada Matriz Gucci, uma ferramenta de fácil aplicabilidade que pode ser utilizada na sua vida pessoal e na sua vida profissional. A Matriz Gucci é uma ferramenta de priorização de problemas. Com ela, você consegue categorizar e criar uma métrica racional para definir qual o problema que você vai solucionar ou qual você vai dar mais atenção. Pois sabemos que temos vários problemas, mas como resolver e qual dar mais atenção? A Matriz Gucci te dá essa resposta. Como é que você aplica essa ferramenta na prática? Ela é simples. O primeiro passo, basta você sentar com um papel, uma caneta e listar os seus problemas. Então você vai listar os seus problemas sem se preocupar com ordem, com importância, com tamanho de problema. Você vai só listar esse problema, porque depois é a matriz que vai te dar a ordem de resolver esses problemas. Então senta com calma, pensa, conversa com os colegas, define quais são os problemas, faz uma lista, faz um brainstorm para definir quais são os problemas. Esse é o primeiro passo. Ele é um passo muito importante porque é dele que nasce toda a matriz. Então você não pode deixar nada de fora. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo durante essa semana. Durante essa semana, quando eu cheguei em casa, a minha esposa disse: Júlio César, a grama tá alta. Logo pensei, vou ter que cortar. Posteriormente, lá pela quarta-feira, amor, tá vazando água na torneira. A torneira tá vazando. E posteriormente, numa outra situação, a lâmpada do banheiro queimou. Então, nesse momento, eu tenho 3 problemas que eu estou listando. Tenho que cortar a grama, lâmpada queimada e o terceiro que eu falei, a torneira. O segundo passo dessa ferramenta é você categorizar esses problemas listados em gravidade, urgência e tendência. Então é por isso Matriz Gucci, exatamente, é a sigla de gravidade, urgência e tendência. Não tem como esquecer, não é? Então nessa parte que eu vou fazer a categorização, eu vou atribuir uma nota de 1 a 5, onde 1 tem baixa importância e 5 é muito importante para cada uma dessas categorias. Como assim? No caso da gravidade, é interessante você analisar que a gravidade é o impacto que esse problema dá em todo o resto. Então, quanto maior for o impacto, maior é a nota que eu dou. Quanto menor for esse impacto, menor a nota. Então, 1, se você for atribuir 1, é sem gravidade. O 2 seria pouco grave. O 3 seria uma gravidade média, né? O 4 seria muito grave. E o 5, extremamente grave, gravíssimo. Depois que você fez essa atribuição e você colocou uma nota para cada um desses problemas na questão da gravidade, você vai para a urgência. O que tem a ver com a questão da urgência? A urgência é o tempo, o prazo, as datas que você tem para resolver os problemas. Então, quanto maior for a data, menos nota ele vai ter. Então, ele vai tirar 1. Quanto menor for a data, mais urgência ele tem. Então, quanto maior é a data para resolver o seu problema, menos urgente é o seu problema. Quanto menos dias você tem para resolver o seu problema, mais urgente é o seu problema. Então, seria mais ou menos assim. Você colocaria 1, significa que o problema pode esperar. 2, significa que você tem um longo prazo para resolver esse problema. O 3 seria que você tem um médio prazo. E o 4 seria que você tem prazo, mas já está apertado. O 5 já rompeu o prazo. Então, pega aqueles problemas e vai criar a categoria que ele se enquadra dentro também da urgência. Depois que você fez da gravidade, da urgência, você vai fazer da tendência. A tendência tem a ver com a questão da piora desse problema. Então, quanto mais esse problema pode aumentar, né, você coloca um gatinho dentro da gaveta e ele sai de lá um tigre. Então, quanto maior é o problema, maior é a tendência. Então, qual é o problema desse? Qual é a questão que esse problema pode piorar? Então, quanto menor, menos nota tem. Quanto maior, mais nota tem. Aí ficaria mais ou menos assim. 1 seria, não muda nada se eu não resolver agora. 2, irá piorar, mas piora a longo prazo. 3, vai piorar, mas a médio prazo. 4, existe uma grande chance de piorar agora. E 5, já vai impactar em todo o resto. Já vai piorar, já está ruim, você já está
com um problema sério. Então, essa segunda fase, ela é definir o grau de 1 a 5 para cada um desses critérios: gravidade, urgência e tendência. Depois que você fez isso, entra para o terceiro passo. O que é o terceiro passo? O terceiro passo é você multiplicar os resultados. Então, digamos que eu fazendo o meu quadro, observe aí na tela. No exemplo que eu peguei, se eu for colocar na tabela gravidade, urgência e tendência, ficaria mais ou menos assim. Colocaria no problema os problemas levantados, que seria a lâmpada queimada, a cortar a grama e torneira vazando, gravidade, urgência e tendência, e vou começar a aplicar as notas. Então, no caso da lâmpada, a gravidade eu posso colocar 2. Por que a gravidade? A gravidade é o impacto que gera os demais itens. E esse impacto é só naquele ambiente. Se não foi um ambiente muito utilizado, pode ser uma nota 2. Cabe aqui ressaltar que esse critério de avaliação você tem que usar basicamente o mesmo critério para problemas semelhantes. Sendo assim, continuando no caso da lâmpada, urgência. Qual que é o prazo que eu tenho com relação à data para trocar a lâmpada? Na verdade, eu posso ir no mercado, na próxima vez que eu for para o mercado, e trocar essa lâmpada, comprar uma lâmpada para trocar. Então, vou colocar como urgência 2. E tendência tem a ver com a questão de piora, né? Em quanto tempo isso pode gerar um problema ainda maior. Então, no caso da lâmpada, não gera problema nenhum. Então, eu vou colocar aqui a questão da nota 1. Com relação a cortar a grama, qual que é a gravidade? O impacto que ela gera é pequeno, porque é uma área externa da casa, somente na questão da beleza mesmo. Então, no meu caso aqui, eu vou aplicar a nota 1. No caso de cortar a grama, a urgência, ele não é tão urgente assim, então eu posso colocar uma nota 2, porque se eu posso cortar hoje e amanhã. Já no caso de cortar a grama, a tendência, quanto mais dias eu ficar sem cortar, maior a grama fica, mais difícil fica para cortar lá para frente, né? Chegando ao ponto até de ter que passar 2 vezes a máquina em tamanhos diferentes. Então eu vou atribuir nota 3. Com relação à torneira vazando, gravidade, é muito grave, tá vazando água, tô pagando conta de água maior e assim vai. Então vou colocar uma gravidade 5. Urgência, bom, ele é muito urgente, vou colocar nota 4. Por quê? Porque se eu não colocar, vai ficar vazando, vai gerar mais problema. E tendência, ele vai impactar diretamente em outras áreas, né? Sem falar, a minha esposa enxaropeando toda hora, também tem que ficar secando o local que está sendo molhado e podendo até estragar o móvel. Então tem uma tendência muito grande. Então eu vou colocar nota 5, né? Então aí você está visualizando a tabela, como é que ela fica. Qual que é o próximo passo agora? O próximo passo agora é você fazer gravidade vezes urgência vezes tendência. Aí você tem um resultado. E esse resultado torna-se a prioridade para que você venha resolver os seus problemas. No meu caso aqui eu tenho prioridade 100 para torneira vazando, prioridade 6 para cortar a grama e prioridade 4 para trocar a lâmpada. Então nesse caso eu vou começar pela torneira que está vazando. Viu como é fácil fazer a matriz Gucci? Basta você primeiro colocar os seus problemas em um papel, posteriormente atribuir uma nota entre gravidade, urgência e tendência para os problemas listados e posteriormente multiplicar para chegar ao resultado e ter aí qual é o problema que você tem que solucionar. Cabe aqui ressaltar que essa matriz pode ser utilizada coletivamente dentro da sua empresa, até interessante, porque aí você tem visão de fora para atribuir a nota, aí você tem uma definição do que você tem que fazer primeiro. Gostou da dica? Então o nosso próximo vídeo vai ser sobre análise de SWOT. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e me ajude a fazer esses vídeos para que você possa aprender mais ferramentas de gestão. Muito obrigado! Podia usar essa ferramenta para ir no mercado, podia usar essa ferramenta para ir na feira, tocar de móvel da cozinha, escolher que treinamento que eu dou para os meus funcionários, poderia usar essa ferramenta para definir minhas contas, quais são os meus gastos, para arrumar namorada. Bom, no meu caso não, porque eu sou casado, mas no seu talvez você pode. Também para, que mais, amor? Muitas coisas. É isso aí.